Olá, está começando o programa Mídia e Política, uma produção da UFPR TV em parceria com o Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Curitiba. O programa é exibido na UFPR TV e também na TV Comunitária de Curitiba, a CWB TV. Eu sou Mário Message Júnior, professor e jornalista da Universidade Federal do Paraná. E aqui na UFPR TV a gente discute semanalmente um tema que relaciona mídia e política. Hoje o nosso tema será a guerra na Síria, o jornalismo na Síria, a narrativa feita pelos meios de comunicação sobre o que é a guerra da Síria. Para debater esse tema comigo aqui no estúdio, eu conto com o jornalista Amer Houdaifa, que é um jornalista sírio, que atualmente é aluno de mestrado na área de Direitos Humanos na Universidade Federal do Paraná. Amer, muito obrigado pela sua participação. Obrigado a vocês. E também o professor Tony André Charlau Vieira, do Departamento de Comunicação Social, que também é jornalista. Tony, muito obrigado pela sua participação. Às ordens. É difícil entender o conflito, é difícil entender todo o Oriente, né? São relações, uma história muito longa e relações muito intrincadas. Mas o que explica o conflito da Síria? Um conflito que já tem mais de 400 mil vítimas, mais de 400 mil mortos e que estamos chegando perto de 5 milhões de migrados, né, de pessoas que saíram da Síria em função do conflito e que estão espalhados pelo mundo neste momento. O que explica esse conflito? Então, primeiramente eu agradeço a vocês e para entrar para o assunto direito assim. O conflito da Síria tem alguns lados que a gente tem que conversar ou deve conversar com eles para entender a situação em geral. Tipo, um lado político, um lado econômico, um lado humanitário. Vamos começar do lado humanitário. Síria, até agora, eles falam que tem 400 mil vítimas que morreram, mais que 1 milhão de pessoas foram feridas e mais que 5 milhões foram refugiados, entre refugiados e deslocados. E fora disso, tem muitas gerações na Síria agora acostumaram à guerra, viver com a guerra, acostumaram ver o sangue sempre, sem medo, sem nada. A guerra como faz parte da cultura já do país. Até as brincadeiras das crianças lá é a brincadeira da guerra. Tá, você é o governo, eu sou o exército livre, ou você é o exército livre, eu sou o governo e vamos se matar. E brincam de conflito. E fora, tem mais lá na Síria que 55% das escolas foram destruídas ou paradas. E tem muitas crianças, muitas pessoas sírias ficaram embaixo do poder do Estado Islâmico e até a educação, os costumes, foram costumes e educação terrorista. Quer dizer, o Estado Islâmico é um Estado dentro do Estado. Sim, o Estado foi criado dentro dos dois Estados, Síria e o Iraque. E cada grupo lá da oposição contra o governo fizeram um Estado também. Tem, às vezes, num bairro, 2 grupos e cada tem a própria lei dele. No mesmo bairro? No mesmo bairro, sim. Daí, esse é o lado humanitário e muitas coisas mais para falar sobre isso, mas esse é em geral. O lado econômico, na verdade, esse que é mais perigoso, era a Síria fica entre 2 lugares chaves, a Turquia e a Arábia Saudita e o Catar, a origem do petróleo lá. A gente tem o petróleo, o gás. E tem praias como o Mar Mediterrâneo, onde a Rússia não tem, sabe? Essas praias. Daí a Síria tem muito petróleo, que eles descobriram durante a guerra, mas quem planejou para a guerra descobriu antes, eu acho. E tem uma coisa mais uma coisa estratégica para os grandes poderes no mundo, é o gás da Europa.
O gás da Europa veio da Rússia, daí o controle da Quer dizer, do controle do transporte sim, ali no caso. O controle da posição política, na verdade, foi por causa do controle da posição econômica. Daí, como eu falei uma vez, se a Rússia fechou a torneira do gás, acabou com a Europa, né? Daí eles querem procurar outro lugar para trazer o gás para Alternativas. ficar livres. Isso é para não ficar dependente da Rússia? Da Rússia, sim. Daí esse lugar é o Catar, o segundo maior produtor de gás no mundo. Daí se chama a linha do Sul, essa é a linha do gás que veio do Catar. É um gasoduto. Sim, vai para a Jordânia e passa para a Síria, através da Síria, Turquia e vai para a Europa, através da Turquia. Daí a Turquia... Isso é tudo subterrâneo, sim, né? Para não mandar no mar, tipo, vai passar mar, pelo... sim, mais rápido, mais econômico. E daí a Síria tem essa posição geográfica que é muito importante. Eles querem, mas o poder da Síria, o governo da Síria não aceitou isso porque a Rússia tem relações amistosas entre a Rússia e a Síria antigamente, na época da União Soviética até agora. Daí a Rússia não aceitou, o governo da Síria não aceitou também. Daí não aceitou que essa linha do gás passar através do território da Síria, nem no Iraque. Até o governo do Iraque não aceitou também, antigamente e agora. Porque a Rússia também tem outro plano econômico para passar a linha do petróleo e do gás para o Mediterrâneo, não através da Turquia, através do Irã. Tipo, veio da Rússia para o Irã, Iraque, Síria. Quer dizer, e a Rússia também não tem interesse em mudar esses caminhos porque ela própria quer manter a sua posição de fornecedora. Isso mesmo. Ela faz mais uma linha do petróleo que não existe agora para acabar com o papel do país do Golfo Árabe lá. Eles têm um papel muito grande no mercadoria do petróleo no mundo, daí a Rússia quer acabar com esse papel, para ficar a única que tem o poder de petróleo no mundo. Então é uma questão aí econômica que acaba se refletindo esse lado da Rússia. E tem o lado americano, o outro lado. Tipo, eu acho que mais perigoso o projeto americano lá na região. Existe, em 1981, o Brzezinski, que era não é o Ministério das Relações Internacionais, era o... Andrei Gromyko? Brzezinski. Né? Brezhnev era o presidente, né? Era o secretário, o cargo mais alto, né, da hierarquia. Tá. Ministro das Relações Exteriores Brzezinski, que era nos Estados Unidos, na época de Jimmy Carter. Jimmy Carter. Sim. Ele adaptou esse projeto que se chama o Novo e Grande Oriente Médio. O que significa esse projeto? Distribuir os países árabes e, tipo, cada país tem que ser 4 ou 5 países. Tipo, a Síria tem que ser 4 ou 5 Sírias. Quer dizer, dividir o território. Todos os territórios. E o Estado central daquela região, daquele Novo Oriente Médio, vai ser o Estado que tem mais poder, que tem mais seguro, que tem mais segurança, o Estado de Israel. Lá. Daí que segue os Estados Unidos. Sim. Daí eles querem fazer um centro capitalista novo naquela região, segue os Estados Unidos. Lá. Daí começaram lá no Afeganistão, na verdade começaram em 1996 no Líbano, depois do Shimon Peres escreveu aquele livro, The New Middle East. E começaram em 1996 na guerra lá no Líbano, mas não conseguiram. Depois fizeram a guerra contra o Afeganistão lá. Olha comigo essa linha geográfica. A guerra contra o Afeganistão, que eles foram os mesmos que criaram a Al-Qaeda lá. O Jimmy Carter chamou Osama Bin Laden de lutador da liberdade naquela época. E que era antissoviético, isso. E eles inventaram a Al-Qaeda. Sim. Que depois voltou contra eles. Tá certo. Foi até apoiado, né, pelos Estados Unidos. Armas também, né? Sim, financiamento. A Arábia Saudita
aumentou o preço dos tickets para assistir os jogos, R$ 1 para cada um ticket lá, para apoiar ao Mujahideen lá no Afeganistão naquela época. Esse Brzezinski foi para lá, para o Afeganistão, ele falou, and God is on your side. O Deus está no seu lado. Os lutadores radicais lá. Daí o pragmática da política americana. Daí fizeram a guerra lá no Afeganistão. A política americana é muito pragmática. Sim, sempre está focado no seu próprio interesse. Sim, claro. Falaram que o Osama Bin Laden atacou aqueles prédios lá no dia 11 de setembro, mas não entende que pessoas moram nas montanhas, podem roubar 2 aviões e acabar com o sistema de segurança da americana e atacar 3 lugares importantes, tipo os prédios e o Pentágono. Nossa. E, enfim, fizeram a guerra. Você acredita que ali foi Claro, inside job? Foi... Claro, não existe acidentes na política, professor. Não existe. Tudo é planejado. Mas precisa, sabe, para fazer uma guerra tem que ter o apoio da população. Sim, da população. Quer dizer, o setembro foi o efeito, o objetivo principal dele é midiático, é produzir um efeito e conseguir adesão da população. É guerra antiterrorismo. Tipo, até agora os Estados Unidos não tem nenhuma conceito o que significa o terrorismo. Eles vão falar. O que significa o terrorismo? Sim, todas as informações denotam que, na verdade, mesmo se colocar o 11 de setembro, né, que foi uma farsa, na minha opinião, na conta, o número de mortos por ataques terroristas nos Estados Unidos, produzido pelos próprios norte-americanos, é infinitamente maior do que qualquer outro feito por estrangeiros, incluindo os árabes, né, incluindo os muçulmanos. Então, quer dizer, eles são os seus próprios inimigos, né? Os caras que entram no shopping metralhando todo mundo, que detonam bombas e tal, não são os estrangeiros. Então, por que eles não cuidam da própria casa, né? Aí é o resto do mundo que é o problema, né? Tá certo. A gente está com o tempo estourado, a gente já vai fazer um intervalo e já voltamos. A gente encerra aqui o primeiro bloco do programa Mídia e Política. Estamos falando hoje sobre a guerra na Síria e voltamos daqui a pouquinho para o segundo bloco. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Mídia e Política. Hoje estamos falando sobre a guerra na Síria. Aqui no estúdio comigo, o jornalista sírio Amer Rodaifa e o professor Tony Charlau. Estava falando de 2 aspectos, humanitário, econômico, faltou o aspecto político da guerra na Síria. Tá, então, professor, na Síria, sabe, o Oriente Médio lá tem um problema, começou no ano 48, foi a criação do Estado do Israel, que é uma terra dos árabes, o colonialismo inglês lá naquela época que estava em Palestina. Que, por sinal, foi criado durante a gestão de um brasileiro, né? Tá certo. À frente da ONU, né? Da ONU. Oswaldo Aranha. Tá certo. Daí criaram lá o Estado do Israel, que falaram Estado para os judeus. Lá, existem judeus lá em Palestina antes da criação do Estado do Israel e todo mundo viveu em paz. Tipo. Enfim, criaram lá, eles querem, naquela época, trocar aquela foto árabe da Palestina, e tudo. Até os nomes das ruas, de tudo. E mandaram embora o povo palestino lá. Não sei se vocês lembram ou vejam fotos dos refugiados palestinos. Que acabaram... é uma tragédia mundial. Acabaram dentro da política do pogrom, né? Tá certo. Pogrom que reunia novamente os judeus. Tá. Daí o povo da Síria, desde aquela época até agora, era anti-sionismo, essa forma do Estado de Israel, tipo, ocupação da terra dos outros, matar os outros, o povo da Síria assim. Daí, os governos que ficaram lá na Síria, depois da independência até agora, para conseguir o apoio público,
tem que ser contra anti-sionista, ou contra Israel como sionista, não como pessoas, e contra os Estados Unidos que apoia o Estado de Israel. Daí, em anos 70, em anos 63, na verdade, o Al-Baath, o partido Al-Baath, o maior partido lá na Síria, conseguiu o poder e ficou até agora. Ele está agora no poder. Em 61, fizeram lá uma frente nacional progressista, isso se chama. Sim. Tem 8 partidos, comunistas, socialistas, e Al-Baath. E essa frente é o poder na Síria, na verdade. É o poder, é a forma do regime da Síria. Daí todos os partidos dessa frente são partidos socialistas ou anti-imperialistas, ou nacionalistas, tipo anti-sionismo, mas o encontro dos interesses nacionais fica naquela frente muito bom. Enfim, a oposição política do governo sírio desde aquela época até agora foi assim, anti-americana, do lado não é anti-americano, tipo, anti os projetos americanos políticos naquela região, e anti-sionismo. Aqui não posso falar muito anti-sionismo porque vão falar que eu sou antissemita. Eu sou semita, na verdade. Sou árabe. Enfim. Semita, né? Semita, aqui sim. Em português a gente fala semita. Porque todos os povos ali são semitas, né? A origem, né? Então não... Tá certo. Chamar antissemitismo, você está incluindo tanto os judeus como os árabes. Os muçulmanos. Desculpa do meu português, tá? O português é terrível até agora. Eu entendo mais que falo. Enfim. Na Guerra Civil do Líbano, que começou em 76, o Síria, como governo que tem fronteiras com o Líbano, ficou com a resistência libanesa e palestina contra Israel durante 13 anos. Durante 16 anos. Terminou a guerra lá no Líbano. Claro, naquela época foi criado o Hezbollah, lá como resistência muçulmana, depois da caída da União Soviética. Porque, claro, tem positivo, tem negativo. Quando o positivo cair, não existe negativo isolado assim. Tem que ter um lado, quando a esquerda não vai lutar, a direita vai lutar. Essa é a natureza das coisas. Daí o Hezbollah, um partido religioso, xiita, ficou contra Israel. O Estado da Síria, o governo da Síria apoiou o Hezbollah em tudo, financiamento, armas, tudo, até inteligências, tudo. Daí, eu falei que os projetos políticos econômicos dos Estados Unidos, que são os projetos econômicos. Daí, o Hezbollah e o Síria e a resistência palestina não aceitaram isso e lutaram. Os americanos não conseguiram passar todos os projetos deles naquela região. Daí, a Síria, o Estado da Síria, tem que pagar o pato. Os americanos não esquecem. Não é americanos, quando eu falo americanos, tipo a classe que tem o poder lá nos Estados Unidos, não é o povo americano. Aqui no Brasil a gente se refere às 200 famílias. Tá. Sim. Ricas, né? Sim, são as 200 famílias que governam, né, o Império Norte-Americano. E aí os presidentes são meros fantoches. São funcionários. Executadores. Tá. E, enfim, começou a Primavera Árabe no mundo árabe em 2010, no final de 2010, lá na Tunísia, por causa da pobreza, da ditadura, da dignidade nacional. Tipo, o governo da Tunísia acabou com essa dignidade dos cidadãos tunisianos. Acabou. Até o egípcio teve 89 milhões de habitantes. Tem mais que 7 milhões de habitantes que dormem nos túmulos dos mortos. Não tem onde eles... Nas cavernas, nas montanhas. Por falta de abrigo. Sim, não tem onde eles moram. Pobreza, as pessoas que estão embaixo da linha da pobreza, mais que 68%.
Um país tem muito petróleo, tem muito gás, mas imagina... E isso aconteceu depois da Primavera Árabe, né? Sim. Chamada Primavera Árabe, Não, né? a primavera foi um inferno árabe, não sei o que. Enfim, Que foi sempre produzido tá certo. pelo Império Norte-Americano, especialmente. Tem alguns engenheiros da Primavera Árabe, tipo o Bernard Levy, aquele filósofo francês, e ele já fez muitas palestras sobre isso. Foi para a Líbia apoiar os lutadores contra Al-Gaddafi. E o Bernard Levy, ele é um sionista, francês, tem mais que 40 livros. Ele, na verdade, foi o engenheiro também da guerra da Tchecoslováquia, que Primavera de Praga, né? Chamada. Sempre as primaveras... As primaveras são guerras. São guerras. E... tá. Daí, a Síria, os americanos queriam explorar essa situação. Nós, na Síria, não teve a democracia que tem na França, por exemplo, que eu falo que não é democracia na França, mas está tudo bem, é a democracia do capital lá. O mundo capitalista é assim. Mas na Síria, a gente teve a democracia da guerra, a economia da guerra, a política da guerra, porque estamos sempre em guerra. Em guerra. Daí, queriam explorar isso, fizeram manifestações religiosas, na verdade, no começo, porque o regime da Síria foi o único regime laico no mundo árabe. E a mídia internacional ficou ao favor dos Estados Unidos, na verdade, a favor dos Estados Unidos, porque tem uma frase em inglês que fala que quem paga para o cantor, ele escolhe a música. Eles ficam a favor de quem paga eles, de quem paga, porque infelizmente financiamento... a mídia virou uma empresa, não são mídia livre, não existe isso. A gente está de novo com o tempo esgotado, a gente volta no terceiro bloco, a gente conversa especificamente sobre a cobertura da guerra. Então a gente encerra aqui o segundo bloco do programa Mídia e Política e voltamos daqui a pouco conversando sobre a cobertura da guerra na Síria. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Mídia e Política. Aqui no estúdio comigo conversando sobre a guerra na Síria, o jornalista Amer Rodaifa e o professor Tony Charlau. O retrato que nós temos aqui no Brasil sobre o que é a guerra na Síria, o retrato que a gente tem construído pela imprensa ocidental, é um retrato confiável, ele reflete o que é de fato o conflito? Então, professor, sabe, quem vive as coisas não é como as pessoas que ouvem sobre as coisas. Você conhece as notícias sobre a guerra na Síria, mas você não viveu lá. Não sabe a realidade lá. Não viu um prédio destruído, não vi pompa, não vi nada. Só fala, oh, que miséria. Que crianças tragédia. mortas. Sim. E não viveu aquelas condições que deixam você fugir do seu país. É difícil sair do seu país. Difícil deixar sua casa, sua memória, sua vida. Sua cultura. Isso aí é para nada. Você não sabe o que vai ter no futuro. Não sabe nada. Porque, por exemplo, quando começou assim, o conflito bélico mesmo, assim, os confrontos com mortes na rua, assim, quando começou? Que ano, mais ou menos? Na verdade, começou no final de 2011. Começou ali com a Primavera Árabe mesmo? Sim. No final a guerra da Síria, as ações, na verdade, na Síria começaram no dia 15 de março de 2011. E você acha que há uma relação entre a fragmentação, a onda de protestos que aconteceu com a Primavera Árabe e a guerra que começou na Síria? Na verdade, a mídia tentou mostrar isso, mas nada a ver isso com isso. Nada a ver a guerra da Síria com uma coisa que se chama primavera. O contrário, não é primavera. Não é primavera. A guerra não é primavera.
E as revelações públicas que aconteceram no mundo árabe, em Egito e Tunísia, e o Bahrein, ninguém fala sobre o Bahrein, por exemplo, o Iêmen. E nada a ver isso com a Síria, porque os egípcios não têm educação pública, não têm saúde pública, não têm garantia da vida, não querem liberdade das mulheres, não têm liberdade pessoal, não teve dignidade nacional. Os sírios teve essas coisas. O Síria era um estado que era sim, um mas estado a parecido única com um coisa estado que de é bem-estar diferente social. é que o estado da Síria era um estado laico, até agora. Não, De uma certa forma, a Líbia também, né? A Líbia não era laico também? Não, porque na última época, depois da guerra do Iraque, quando o Al-Qaddafi fez aquele tratado com os Estados Unidos e foi para os Estados Unidos, voltou de lá e fez ele o califado dos muçulmanos. Ficou com um pouco de paranoia, sabe? O Al-Qaddafi, eu sou o rei da África, rei dos reis da África, eu sou o califado dos muçulmanos no mundo, e voltou com muitos problemas psicologicamente, na verdade. Tá, enfim. Daí na Síria, as manifestações que começaram, até os nomes das sextas-feiras, sabe? Sexta-feira é feriado lá na Síria, porque o mundo muçulmano, sexta-feira é feriado. Todas as sextas-feiras teve manifestações. Os nomes, tipo, hoje é a sexta dos muçulmanos, hoje é a sexta do Allahu Akbar, hoje é a sexta de luta contra os cruzados, tipo, cristãos, pessoas do cruz. Hoje é a sexta de luta contra os laicos e liberais e comunistas. Desde o primeiro ano falaram... Protesto de tudo. Sim, e começaram não muçulmanos, tipo, uma parte dos muçulmanos que a Arábia Saudita apoia, que são os sunitas. Não é todos os sunitas, claro, são assim, mas essas coisas que começaram lá. Até a mídia árabe tentou muito mostrar isso. Tipo, os sunitas são vítimas lá na Síria. E eles tipo, exploraram uma coisa que o presidente da Síria, o Bashar al-Assad, não é sunita. É alauíta. Mas lá na Síria a gente não tinha essas palavras ou vocabulários são de um dicionário não assírio, não sei, foram estranhas para nós essas palavras, sunita, xiita, druso, alauíta, a gente não tem Essa divisão lá? Não, é proibido falar sobre isso, você fica preso se você falar sobre isso. Enfim, daí falaram que eram mais direitos... É numa lógica de que isso incentivaria o ódio entre as diferentes... etnias. Eu apoio essa... como a criminalização do preconceito. Isso. Você não pode falar... Tá certo, mal sobre alguma religião ou etnia. E esse raciocínio é um raciocínio absurdo, né? Porque, por exemplo, o Mandela, na África do Sul, também era de uma minoria. Né? Os Zulus são uma minoria dentro do contexto geral da África do Sul. E, no entanto, ele governou, né, de forma magnífica e aprovado por todos, né? Tá certo. Daí, na Síria, professor, começaram tocando na linha da religião. A gente fala tocando, tipo, o alô lá na Síria, a gente fala o alô tem linhas, ele toca na linha da religião. E na Síria, essa parte religiosa, tipo, uma coisa muito forte, mas não é radical. Mas quando você vai ver o sangue na rua, vai ser radical. Mas o contexto dos meios de comunicação, existe sim uma ênfase de meios de comunicação controlados pelo Estado, ou financiados pelo Estado, ou financiados pela família, né, que está no poder? Como que é assim a lógica os meios de comunicação realmente fazem uma cobertura igual, né, não só do conflito, mas antes mesmo do conflito? Como é que era assim a existência? Você chegou a praticar jornalismo lá na Líbia, né? Na Síria. Na Síria, perdão. Tá. Então, professor, antes da guerra, eu acho que não existia essas coisas. A gente tinha aquele contrato social na Síria, a gente
tinha aquele controle político e controle de segurança da polícia lá na Síria. Porque eu falei, estamos numa situação da guerra. A gente não está vivendo numa situação livre, assim, não tem problemas externos e vamos construir. Mas eu digo assim, democracia. essas diferentes partes da população, né, entre Sim. sunitas e todas as diferenças, elas se sentiam contempladas na cobertura midiática? Elas se viam na cobertura midiática? Não, porque era proibido as partidos ou movimentos religiosos na Síria. Proibido? Proibido. Daí... Partido religioso era proibido. Sim. A mistura entre Sim. política e religião era proibida. Proibido. Até nacionalista. Tipo, curdos, árabes, é proibido. O partido curdo seria proibido. Sim. Até os partidos árabes, tipo, nacionalistas, tipo, fascismo, tipo, somos árabes e a gente não quer os curdos. Não, é proibido. E, enfim. Daí tocaram nessa linha. Falaram, os sunitas estão passando mal lá, a tragédia dos sunitas, o regime alauíta está matando os sunitas. Na verdade, no regime, o presidente foi a única pessoa que não é sunita. Sim. A única pessoa. Daí falaram que é o regime do Bashar al-Assad matando os sunitas e a maioria do mundo muçulmano são sunitas. Daí o Al-Qaeda e o Estado Islâmico, na verdade que foi criada no Iraque como reação da ocupação do Iraque em 2003. Daí começaram a viajar para a Turquia e entrar ilegalmente para a Síria, para apoiar os sunitas lá. Então, Mas ali... a mídia não mostra disso, sabe? Mostra que a revolução síria, os rebeldes que estão lutando a favor da liberdade contra a ditadura lá na Síria. Mas o motivo mesmo, no fundo, é que o regime do Bashar al-Assad se opôs a interesses econômicos, sobretudo dos Estados Unidos. isso mesmo. Mas que os Estados Unidos usou essas coisas religiosas e coisas nacionalistas com os curdos, por exemplo. É uma coisa pior agora. Pois é, eles estão, os Estados Unidos entregaria a Síria para um governo religioso desde que eles concordassem com os interesses econômicos ali em torno do gasoduto. Isso mesmo. Eles querem fazer a mesma experiência do Afeganistão, por exemplo, ou da Somália, ou do Iraque mesmo, do Iraque, né? sim. Até do Irã, né? Quando eles mantiveram lá o Reza Pahlavi por tanto tempo, né? Tá certo. Daí eles querem fazer isso de novo. Daí lá, os partidos políticos lá na Síria entenderam disso. Claro que tem, a oposição tem, muitos políticos eram famosos, são inteligentes. Mas o problema é que eu não acredito que as pessoas que vivem nos hotéis lá em Paris vão entender o sofrimento do povo sírio lá. Tipo, sim, o nosso único problema é tirar o Bashar al-Assad. Matar tudo bem, mas tem pessoas que estão morrendo todo dia lá. Como? Pensa nisso. Para a guerra e vamos fazer uma coisa nova. A gente tem que tirar o Bashar al-Assad para depois a gente pode fazer tudo. Uma coisa absurda, professores. E lá na Síria, que está acontecendo agora, um bazar político. Um póquer político. Porque, por exemplo, como eu falei, quando a Rússia quer alguma coisa acontecer na Ucrânia, batem nos americanos lá na Síria, daí os americanos liberam aquela coisa lá na Ucrânia ou em outro lugar do mundo. Agora... Mas na Síria, o povo sírio, na verdade, o exército da Síria, as forças políticas da Síria não caíram durante 5 anos. E a situação militar, a situação política está melhorando. Agora não é a favor dos Estados Unidos, na verdade, é a favor do povo sírio mesmo, da questão justa do povo sírio. E a liberdade... Você acha que a guerra na Síria pode começar a refluir? Está começando. Na verdade, o começo do fim da guerra já começou. Depois do negócio do Alepo. Porque Alepo... O que é o sabe, Alepo? Alepo estava circulado pelos grupos muçulmanos.
ou grupos radicais, ou Sim. não sei o quê. Estava circulado essa cidade. Daí o exército da Síria conseguiu quebrar esse cerco e conseguiu tirar todos os rebeldes, ou de Al-Nusra, na verdade, eles são militantes no Al-Nusra. Sim, mercenários, que a gente Sim. pode chamar, né? Tiraram eles de Alepo e mandaram embora. Daí o mundo começou a chorar sobre as tragédias do Alepo, não sei o quê. Daí esqueceram todos os crimes que eles fizeram no Iraque e começaram a mostrar algumas pessoas ou algumas crianças estão mortas ou estão com uma casa destruída, cheia de pó, se você lembra. Essa foto era, depois descobriram que era mentira. Sangue. Mentira, pó, eles né? pegaram o neném, o criança, pintaram ele, não sei o que, tiraram foto, vai. Os capacetes brancos, os grupos. Capacetes brancos conhecem, não sei como em português. As forças da ONU Não, capacetes brancas. são os da Cruz Vermelha? Não, outra organização. Médicos Sem Fronteira? Não. Não é capacete, então... Sim. White Help, não sei o quê. Então não sei se tem ligação com a ONU ou Não. é uma coisa humanitária, não é entre aspas. governamental. Enfim. Mas jogaram um papel muito ruim. Até os negócios das bombas químicas, eles que tiraram fotos, eles que mostraram que todas as pessoas são mortas. Enfim. Tá. Voltamos para Questão midiática. questão midiática. Os brasileiros, é que a maioria deles entendem que os sírios são homens de pompa. Tipo, eu moro no Cajuru, daí a senhora lá, que é dona da casa, ela não gosta de uma pessoa no governo, daí falou, mas você nem tem uma pompa para explodir ele. Todos os sírios são A homem gente bom. nasce com pompa, sabe? Eu ri bastante, na verdade. Mas era simples, ela estava brincando talvez comigo, mas isso explica uma coisa Uma do visão que conhecimento construiu, quer dizer, dos brasileiros sobre a questão Que da o mundo Síria. árabe é um mundo recheado de terroristas. Isso mesmo. Na verdade que os terroristas são as pessoas que deixam as pessoas com medo. O maior crime do mundo não é matar as pessoas, é matar os sonhos. Eu acho que tentaram lá uma bomba lá no Afeganistão, se chama a Mãe das Bombas, em abril, para mostrar os músculos americanos lá. Mataram 3.000 pessoas de uma vez. 3 vilarejos foram, mais que 3.000, foram destruídas. Claro, ninguém fala sobre a tragédia que aconteceu lá, todo mundo fala sobre a força da bomba. Eu acho que matar as pessoas com faca ou matar as pessoas com bomba é a mesma coisa. Mas ele é esse terrorista tradicional e terrorista moderno, chique, né? Sem falar o raciocínio, né, que Sim. seria lógico, que quem é que financiou essa bomba? Não é. Quem é que colocou a bomba na mão das dessas pessoas? Muitas vezes não são os árabes, né? Sim, Muitas claro vezes, não, gente. óbvio que não. É o que a gente estava falando antes. O Osama Bin Laden foi uma criação norte-americana. Tá certo. Deixa eu só, a gente está também com o tempo bem no final, só queria abordar um último aspecto. A gente acabou de ter na Alemanha a eleição e a chegada do partido de extrema-direita ao poder no parlamento alemão, a Alternativa para a Alemanha. Fez 12,9% dos votos com um discurso xenófobo e islamofóbico, né? É muito alimentado pelo fluxo migratório. Você acha que um subproduto da guerra no Sírio ruim para o mundo é que os migrados estão alimentando esse discurso em vários países e ajudando na ascensão de regimes de partidos de direita, partidos de extrema direita? Sim, tá. Então, professor, sabe a porcentagem dos refugiados na população da Europa? Deve ser muito pequeno. 1%. 1%. E não são todos, eles são muçulmanos. Da Tem Síria, da África, não, de todos. tem Sim. todos. Tem da África e tem de tudo. A Alemanha tem 1 milhão de refugiados lá. Só na Alemanha. Recebeu muitos, na verdade. Recebeu muitos.
Mas a crise da Europa não é crise por causa dos refugiados, é uma crise por causa do sistema econômico lá. Mas eles querem mostrar, esse sempre foi o argumento da direita. Os estrangeiros estão roubando nossos recursos. O Hitler fez a mesma coisa. O Hitler falou, os judeus e os comunistas estão acabando com nossos recursos e mandando para os americanos, para os russos naquela época. Daí é a mesma coisa na Alemanha. Tem uma coisa a gente tem que observar no mundo inteiro, que o mundo está virando para a direita agora. Os poderes, os governos no mundo. Tipo, nos Estados Unidos, na Europa, a retirada da Inglaterra da União Europeia foi por causa disso. A direita ganhou isso. E na França, na Alemanha, na Tchequia, nossa, o mundo inteiro. O mundo inteiro está em crise agora. A extrema-direita, porque ela se constrói num discurso preconceituoso. Daí esse, para mim, significa que tem um momento, vai chegar, que se chama a crise econômica mundial. O direita pode fazer guerras e deixar esse momento um pouco longe. Mas vai acontecer essa crise econômica. Quem absorve as notícias econômicas no mundo e faz algumas relações com a situação política, vai descobrir isso. A crise econômica já está começando agora. Mas nessas crises eu estou com medo, na verdade, porque o mundo tem agora 60 milhões de refugiados, o número vai aumentar. O mundo... que devem aumentar os conflitos em várias partes do mundo. Sim. O mundo está gastando muito dinheiro para lutar ou nada. Tipo, conhecem o Don Quixote? Tem muitos Don Quixotistas nesse mundo. Os americanos que foram mortos em 2016... foram 300 mil pessoas. Tem 250 pessoas foram atiradas pelas crianças. E os americanos que morreram por causa do terrorismo em 2016 foram 93. Daí as crianças americanas mais perigosas que os terroristas. Sobre os americanos mesmo. Daí eles juntaram dinheiro, 500 bilhões de dólares para acabar com o Estado Islâmico. O Estado Islâmico tem 30 mil Sendo militantes. que o Estado Islâmico foi criado pelo governo norte-americano. 30 mil militantes lá. O lutador, se você vai fazer a conta, para matar cada um do Estado Islâmico, você precisa de 20 milhões de dólares. 20 milhões de dólares para matar cada um. Nossa, se a gente... E ainda não conseguiram matar todos, né? Sim. Se você desse esse dinheiro para cada um, ele teria sido na Miami lá, passando o tempo lá. Iria para o Havaí, né? Deixar o Bagdade lá. Mas, claro, o objetivo não é acabar com o terrorismo, o objetivo é destruir os estados para conseguir vender armas, vender as armas, passar os projetos estratégicos deles. A gente não sabe tudo. A gente analisa sozinhos, mas eles analisam como grupos, governos, e tem o poder e tem o dinheiro, e a gente não tem nada. O máximo tem estúdio para falar, mas eles têm tudo. Tem a mídia, o tempo. Infelizmente, você nasce em qualquer país do mundo, tem dívidas para os bancos, e esses bancos para algumas famílias no mundo. Desculpa a palavra, a gente vive num planeta muito vergonhoso. Muito vergonhoso. O planeta agora... Um amigo meu falou, Amor, vamos trocar o planeta. Tomara! Tem que trocar a população do planeta. O problema não é o planeta, o problema é o povo que está no planeta. Porque é uma tragédia. As pessoas estão morrendo lá no Iêmen, mil de pessoas de cólera e AIDS e pombas e no Bahrein, na África, na Síria, e esses números não deixam as pessoas sentir nada. Mas 25 pessoas morreram em Paris. Nossa, o Facebook fez um negócio preto.
o mundo inteiro ficou louco por causa das vítimas do Paris. Sim, e que são eram vítimas do terrorismo, né? Sim. Não eram mas vítimas... vítimas de quê? Ninguém falou dos Nossas aviões franceses que foram lá bombardear. Claro que não. A Essa é uma Síria. coisa a favor da democracia e da liberdade. Aquilo foi uma resposta, um pouco de resposta para o bombardeio. Então, a gente está com o francês. tempo esgotado. Eu vou agradecer muito a participação do Amer. Eu agradeço Obrigado. vocês, professor. Espero que você esteja feliz no Brasil. Muito obrigado. Com vocês tenho que ser feliz, mas... Muito obrigado também ao professor Tony. A felicidade nunca vai ser plena porque tem a situação do seu país, né? Tá certo. E a gente compreende isso e obviamente que nos solidarizamos com a população síria no sentido dessa grande injustiça, né, que é ter um dono do mundo, né, como o governo norte-americano, que se dá o direito de intervir em qualquer região do mundo, né? Nós sofremos isso agora com o golpe, né, no Brasil, a propósito, fora Temer, que é um processo que demonstra claramente esse tipo de ordem mundial, né? Tá Quer dizer, certo. eles, como xerifes do mundo, não. O Brasil está ruim, não é do jeito que eu quero, vou lá, intervenho, vou lá, financio os golpistas de plantão, né? Os mercenários, né? Então não precisa fazer uma guerra aqui no Brasil, não precisa fazer uma guerra, né? Basta pagar os mercenários do parlamento e tomaram o poder pela via de um golpe Pronto. jurídico, parlamentar, midiático. Muito obrigado pela tua participação, Tony. Eu agradeço e à disposição. Sobre o programa Mídia e Política se encerra aqui. Hoje nós conversamos sobre a guerra na Síria, a cobertura sobre a guerra na Síria, as repercussões da guerra no mundo. Comigo no estúdio, nesse debate, participaram o jornalista Amer Rodaifa, que é sírio e que faz mestrado aqui na Universidade Federal do Paraná, na área de Direito, e o professor e jornalista Tony Charlau. A gente fica por aqui e voltamos na semana que vem conversando sobre mais um tema que relaciona a mídia e política. Eu sou Mário Message Júnior, apresentador do Sobre a Mídia, jornalista e professor da UFPR e espero encontrar você aqui na UFPR TV na semana que vem. Muito obrigado pela sua audiência.